um prazer, governador Germano Rigotto, nosso eterno governador, uma figura absolutamente respeitada aqui no estado do Rio Grande do Sul, um articulador político de altíssimo nível, talvez um dos melhores que nós já tivemos, e um governador com realmente uma história e uma expertise que poucas vezes nós conseguimos ver aqui no estado. Seja muito bem-vindo. Carlos, eu quero agradecer muito o convite para participar do Ponto de Virada e principalmente para conhecer os novos estúdios aqui da TV Ubra, da Rádio Ubra e também do que está esse campus de bonito, tá? E as transformações que conseguiste com tua equipe realizar aqui na Ubra. Eu quero dar os parabéns porque realmente a gente via a Ubra com dificuldades, a Ubra que tem uma história incrível, não no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, tá? Os campos espalhados pelo Brasil afora aí, e a gente vê esse trabalho de recuperação, esse campus lindo que está ficando, e esses estúdios aqui. Eu sei que o Rui, por exemplo, que é um amigo que eu tenho de muito tempo, tem papel nisso. Tá? Quer dizer, Carlos, tu comandar este processo junto com o teu irmão, mas tu ter equipe como tu tens, só pode dar certo, só pode dar isto que a gente está vendo aqui na Ubra. Então, estou muito feliz de participar desse podcast contigo, tá? Falar um pouquinho sobre a minha virada também, Exatamente. Né? A minha virada, Exatamente. quando tu falaste do governo do Estado, eu, na verdade, antes de ser governador, eu comecei minha vida pública Grêmio Estudantil, sim. Eu era do Grêmio Estudantil do Cristóvão de Mendoza, em Caxias, na época que a gente lutava pela redemocratização do Brasil, então tinha aquela posição clara de que o país deveria ter um processo de redemocratização. E aí, depois disso, na faculdade, eu fui do diretório acadêmico da Otton Silva, da Faculdade de Odontologia da URGS, e do André da Rocha, da Faculdade de Direito da URGS. Né? E claro que isso me deu uma bagagem política. E foi ali que o senhor percebeu que tinha essa vocação política ou essa vocação ela veio um pouco depois? Eu acho que ela veio um pouco depois, porque, na verdade, a partir do momento que eu estava na faculdade, eu já tinha um envolvimento muito grande. Por exemplo, a minha cidade é Caxias do Sul. Sim. Na época, eu era diretor, já dava aula em curso pré-vestibular. Na época, tínhamos o maior curso pré-vestibular do interior do Rio Grande do Sul, tá? E eu dava curso em pré-vestibular, eu era diretor do clube social, do maior clube social da cidade, eu era diretor do Caxias, da Sociedade Esportiva e Recreativa. E muito jovem. Caxias, e muito jovem, e eu tinha toda essa atividade. Então, isto fez... Isso veio da família, governador? Não, o senhor... Não sei se a família sempre me incentivou. Por exemplo, meus irmãos sempre estiveram do meu lado em todos os desafios que eu tive. Tá? O meu pai sempre me incentivou, minha mãe também. Então, eu tive, durante a minha formação, tá? Uma família muito unida, tá? E principalmente um pai e uma mãe que nos incentivavam muito a aprender. Tal. Então, este fato de ter esse envolvimento todo dentro da comunidade levou ao natural um convite para concorrer a vereador em Caxias. Eu, no primeiro momento, resisti, mas o meu pai foi o meu grande incentivador. Tá? E aí eu concorri, fui o mais votado, tá? E a partir dali, a deputada estadual, dois mandatos, onde fui líder do governo Pedro Simon, liderei uma bancada de 27 deputados. E jovem. Né? A Assembleia Legislativa tem 55 deputados. Eu liderei uma bancada de 27 deputados. Ou seja, a maioria. Absoluta maioria. Quer dizer, de uma bancada, não era uma coligação, não era um grupo de uma bancada. E eu fui líder de bancada, fui líder do governo Pedro Simon, na Assembleia Legislativa, presidi as principais comissões e fui logo em seguida para a Câmara Federal, onde tive 3 mandatos na Câmara Federal. Quer dizer, então, esta trajetória política que me levou depois ao governo do Estado, tá, ela vem numa construção. Uma construção que começa dentro da minha comunidade, que passa pela minha região e depois chega no Estado como um todo. Tá? Então, é um aprendizado que tu tens. Hoje, por exemplo, eu não tenho mandato, Carlos, eu não tenho mandato, mas eu não tendo mandato não significa que eu não estou no Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Fiesp, da Federação Indústria de São Paulo. Quem é que preside? O ex-presidente Michel Temer. Exato. Tá?
Eu estou no Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, tá? Que é um conselho formado por um grupo pequeno e que debate os grandes temas nacionais. Eu estou no Conselho da Federação, eu estou no Conselho do CETSERGS. Tu me pergunta o seguinte, nesses conselhos eu ganho para ser conselheiro, no máximo, em São Paulo, me pagam a ida a São Paulo, a estadia em São Paulo. Agora, eu estou passando aquilo que tudo que eu consegui ao longo da minha vida, na experiência em parlamento, tá? Lá no governo Fernando Henrique, tendo sido líder do presidente Fernando Henrique no momento das grandes reformas, tá? Presidente da Comissão de Reforma Tributária, quando se esteve muito próximo de votar a reforma tributária, mas aquele projeto que nós produzimos foi o embrião para tudo, até o projeto que nesse momento está em fase de finalização no Congresso Nacional. Então, a experiência adquirida na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, quando falava sobre a questão do governo, é muito fácil tu governar, por exemplo, se tu não está pagando a dívida com a União. Perfeito. E o Estado há algum tempo não paga a dívida com a União, o que facilita o pagamento. Porque é um problema grave, né? E muitas vezes o governador não quer enfrentar, né? Mas eu tive que pagar, porque eu lá no governo Fernando Henrique, como líder, eu ajudei a aprovar na Assembleia, na Câmara Federal, a lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. Eu ajudei a aprovar a federalização das dívidas, porque se isso não acontecesse, tu não teria estabilidade da moeda, tu não teria o plano real. Tá? E depois, como governador, eu tive que pagar a dívida do passado e pela lei de responsabilidade fiscal não podia fazer R$1 de nova dívida, porque o Estado estava no limite de endividamento. Então, eu governei numa situação em pagar a dívida do passado, sem fazer novos financiamentos, novas dívidas, e tendo uma realidade onde caía sobre o Estado a perda de receita com relação à Lei Candir, que o Estado é um Estado muito exportador. Perfeito. Eu tinha votado a Lei Candir no Congresso Nacional para desonerar as exportações e, na época, o acordo que nós fizemos com o governo federal é que o Estado, a União devolveria 50% do que o Estado perdia de arrecadação. Isto nunca aconteceu. E nós pagamos um preço alto e caiu, principalmente no meu governo, perder a arrecadação. Perder a arrecadação, pagar a dívida do passado, não fazer novos financiamentos, então, e governar com duas tremendas estiagens. Uma em 2024, nós perdemos 60% da safra. Então, esta experiência, é claro que ela leva a que tu tenhas possibilidade hoje de, participando de desses grupos que eu participo, tu passar informação e tentar formar opinião sobre as questões que eu entendo que o Brasil deve enfrentar. Perfeito. E, ao mesmo tempo, aprendo. Quer dizer, é um aprendizado permanente, porque os grupos desses conselhos são pessoas muito qualificadas e que ajudam no debate dos grandes temas nacionais. O senhor sabe que na UBRA o que me ajudou muito, governador, fazer também essa virada foi montar um conselho de notáveis, né, que é exatamente aquilo que o senhor está hoje compondo em outras instituições, né? O senhor compõe porque o senhor é notável, é evidente. Então, aqui eu compus um conselho, montei esse conselho, né, e tive a honra e o privilégio, tenho a honra e o privilégio de poder contar com pessoas notáveis, com essa alta bagagem de experiência, porque é isso que de fato nos faz e permite que a gente faça uma gestão muito melhor. O senhor, quando governador, eu acho que o senhor pegou um Estado com uma tensão, eu diria que talvez, se fôssemos aí colocar de um 0 a 10, eu acho que ele estava em 11 naquela ocasião, né? E um Estado altamente tensionado por todos os problemas que impactavam naquele momento, e o senhor acaba abraçando aquela gestão de uma forma muito difícil, né? Porque o senhor saía de um protagonismo lá na Câmara Federal e vinha para assumir esse executivo que estava bastante problemático naquele momento. Qual foi a decisão mais difícil que o senhor consegue se rememorar naquela ocasião? O ponto de virada, Carlos, tu disseste do teu ponto de virada, o que representou
por exemplo, tu tomar uma decisão difícil, tá? De assumir uma universidade com essa quantidade de campos espalhados pelo Brasil e com as dificuldades que a UBRA tem e que está vencendo todas e levando a UBRA a ter esta credibilidade que ela tinha que recuperar. Então, isso foi um grande ponto de virada. É muito corajosa a tua atitude. Obrigado. Eu diria que essa experiência na vida pública, tá? Quando eu era líder do governo Fernando Henrique, eu estava com espaço nacional, muito jovem. Cheguei na Câmara Federal e consegui liderar uma maior bancada e ser líder de um governo que estava iniciando. Ou, na época, a liderança do governo era mais, provavelmente, até porque tu estava trabalhando com todos os ministérios. Perfeito. Então, era mais do que tu ser ministro em alguma pasta, lá em determinadas pastas. Né? Pois bem, esta questão de deixar a questão da Câmara Federal e do crescimento nacional que eu estava tendo... E do protagonismo que o senhor já exercia, né? Para ser convocado, para concorrer ao uma governo eleição do Estado... incerta. Dificílima. Quando eu assumi a campanha eleitoral em abril. Observa, a eleição era em outubro. Tá. Tinha 2 candidatos fortíssimos, né? O Tarso Genro, que tinha deixado a Prefeitura de Porto Alegre para ser candidato, e o Antônio Brito, que tinha sido governador e tinha mudado de partido, levando com ele, né, muitos prefeitos, deputados do MDB. E o PMDB, na época, tinha o Simon como uma alternativa que, nas pesquisas, aparecia muito distante do Brito e do que tinham 32% cada um. Tá? O Simon, em determinado momento, me convoca para uma reunião no Senado e diz o seguinte: tu vais ter que ser candidato. Eu não serei candidato, tenho que continuar meu trabalho no Senado, já fui governador, não vou ser de novo, e eu acho que tu é o nome para assumir essa candidatura de Simon. Nós estamos no mês de abril. 2 candidatos com 32% cada um. Eu vou deixar o espaço nacional que eu tenho aqui para concorrer numa eleição praticamente impossível de vencer. Muito pouco tempo, né, para poder correr atrás. Carlos, eu saí com 2% nas pesquisas, né, e tinha, muita dificuldade. Mas eu também sabia que o Estado estava muito dividido, muito polarizado, aliás, muito parecido com o que acontece hoje. Perfeito. O grau de polarização, de radicalização ideológica. Nós tínhamos, na época, uma briga muito forte entre o britismo e o petismo, muito forte. E eu disse o seguinte: olha, a única forma de eu assumir essa candidatura e ter alguma possibilidade de vitória é eu mostrar que esta radicalização ela está levando o Estado para uma posição não boa. Tá? E que nós vamos ter que enfrentar isto, que mostrar que tu tem que ter mais união, tá? Um processo de pacificação política do Estado, e eu acreditava nisso. Tá? Então, desde o jingle de campanha, até o Paixão pelo Rio Grande, até o coração, que sempre tinha sido meu símbolo de campanha, de deputado, desde o deputado estadual, aquilo, claro que eu tive a dificuldade porque eu não tinha televisão ainda, não tinha rádio, tá? E a campanha era feita com pouca estrutura perto dos outros candidatos que eram favoritos. Tá? Mas eu andava, palmilhava o Estado, mostrava o que significava tu romper o processo de polarização que nós tínhamos e qual era o objetivo que eu via para a gente ter um Estado aproveitando o potencial que tinha. Pois bem, quando começou a televisão, e a gente ia, e as pesquisas me seguravam em 2%, 3%, 13,5%. Quando começou a televisão, eu disse 10 dias antes: esperem começar a televisão e rádio, que vocês vão ver a mudança. Simplesmente era um crescimento absurdo. Se eu tivesse mais 3 dias de campanha, eu teria ganho no primeiro turno. Tal era a mudança, a transformação que estava havendo. Ganhei no segundo turno. Então, ali, eu peguei um governo em que o Olívio, eu sempre disse, eu não vou olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, eu não vou ficar tirando pedra no passado. Mas o Olívio tinha seus méritos, mas ele tinha, com a saída da Ford principalmente, fechado o Rio Grande do Sul para novos investimentos. Então eu tive que assumir o governo, ir à Europa, ir aos Estados Unidos, antes de assumir,
antes de assumir, entre Ou a seja, eleição... outubro até janeiro. Até janeiro. Eu tive que mostrar que o Estado passaria a ser um Estado receptivo aos novos investidores, tá? Mostrar que Até mudava... por conta do precedente da Ford. Com certeza, Sim, porque tinha sim. praticamente afastado investidores do Rio Grande do Sul. Então foi uma tarefa difícil, tendo que pagar a dívida do passado, sem poder fazer R$ 1 de novo financiamento. Então, isto, claro, que levou a um governo que, felizmente, eu terminei o governo tremendamente bem avaliado. As pesquisas me davam como vencedor. Eu não era para ser candidato. Eu tinha dito que não concorreria à reeleição, que eu sou contra a reeleição. Que eu acho que os mandatos têm que ser um pouquinho maiores, mas sem reeleição. Sempre defendi isso. Mas Eu concordo. o comando, o convite para que eu concorresse numa prévia com o Garotinho, à presidência da República, eu disse, não, eu não serei candidato a De tão bem governador. avaliado que estava naquele momento. Eu não serei candidato a governador. O MDB do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco queria um candidato próprio. Grande parte do MDB não queria candidatura própria, porque estava comprometido ou com Alckmin ou com o Lula, que eram os dois candidatos preferidos da época. Hoje um é presidente, outro é vice, mas eram os dois candidatos da época, o Alckmin e o Lula. Pois bem, como tinha a cúpula do partido muito comprometida com esse fato de o MDB não ter candidato, eu fui para a prévia, ganhei do Garotinho de 3-1, o Garotinho com uma estrutura impressionante, impressionante. E ganhei de 3-1, mas o partido não queria candidatura, eu não cheguei na convenção. E, na verdade, quando eu não sou candidato à presidência, por causa dessa posição equivocada do partido, eu simplesmente volto e aí a pressão foi muito grande. Começando pelo Simon, que era candidato à reeleição ao Senado e precisava de uma candidatura forte ao governo. A pressão foi muito forte. Eu assumo a candidatura tarde, mas assumo a candidatura, não deixando o governo até o último dia, porque o presidente da Assembleia era candidato, o vice-governador era candidato, eu tive que ficar até o último dia sem poder fazer campanha no interior, praticamente, fora da região metropolitana, só nos fins de semana, mas eu ganhava a eleição. As pesquisas me davam ganhando... Por conta da avaliação. No primeiro ou no segundo turno, todas as pesquisas, até praticamente o dia da eleição. Só que 10 dias antes... houve um movimento muito grande para ver que não tem eleição ganha e não tem eleição perdida. Eu ganhei uma... O senhor vai me contar os 10 dias antes, logo após o intervalo, a gente já vai falar. Governador, e 10 dias antes... 10 dias antes, Carlos, da eleição, começou um movimento... que o Rio Grande do Sul é um estado que tem um antipetismo muito forte. Muito tradicional. Muito forte. E começou um movimento, porque eu era o favorito, eu estava liderando todas as pesquisas, Olívio em segundo, Olívio era candidato, e a Ieda em terceiro. Perfeito. E a Ieda deu uma subidinha no final, e aí houve um movimento, utilizando inclusive entidades, dizer o seguinte, o Rigoto está no segundo turno, vamos... fazer um movimento para tirar voto deles e dele colocar na Ieda para tirar o Olívio do segundo turno. E esse movimento, o que eu achava que não tinha a mínima possibilidade, tanto que na última pesquisa, a Ieda colou no Olívio, aquilo era um sinal perigoso, então, e a minha equipe de marketing ainda divulgou a pesquisa. Eu na frente e a Ieda colando E aquilo foi um sinal para dizer o seguinte, olha, tem que transferir mesmo para evitar que o Olívio vá para o segundo turno. Isso de um grupo que pensou muito isto e organizou. No final da história, me faltaram 17 mil votos, numa eleição que estava ganha, uma eleição que não tinha como não ganhar, que foi uma surpresa geral. 17 mil votos não é nada. Eu até pensei, quando a gente fala em urna eletrônica, nessa questão do resultado que pode dar algum problema na apuração, e isso foi tão debatido no Congresso, fora do Congresso e tal, eu até pensei, eu digo, será que não houve algum problema na apuração? Só que eu passei um ano, Carlos, as pessoas me encontrando e dizendo, governador, o senhor me desculpe, o senhor nos desculpe, eu, minha família... e meus amigos, muitos meus amigos fomos induzidos ao erro.
fomos induzidos a mudar o voto, não para lhe prejudicar. Desse movimento. Desse movimento. Então, foi uma coisa incrível, incrível. Mas aquela história, né? Eu acho que o fato de eu ter uma posição muito contrária à reeleição, tá? Não era para ter a reeleição. Eu acho que não era para ter eleição. Eu sempre acredito que as coisas acontecem como deveriam acontecer. Depois eu lutei sempre pela candidatura própria à presidência, sempre que o MDB tirasse os rótulos de fisiologismo, de clientelismo que grudaram no MDB ao longo do tempo, por estar pendurados em cargos. Eu nunca aceitei cargo. Tá? E o MDB, ele tem uma... Isso é um ponto positivo do MDB, você não tem o cacique que determina, né? Então existe realmente a convenção, ela quem determina. E todo mundo é escutado, até porque você tem bastante cacique dentro do PMDB, são as pessoas que gozam de um protagonismo e de uma força muito grande, como é o caso do senhor. Mas, por um outro lado, também é ruim, né? Porque você acaba, muitas vezes, o grande candidato ou o bom candidato para aquela eleição, ele acaba morrendo sem poder... Isso aconteceu, mas eu não me arrependo, porque, na verdade, a luta pela candidatura própria, eu continuei lutando pela candidatura própria para tirar os rótulos de fisiologismo e de clientelismo, que o MDB, por ter grandes bancadas, sempre fica aquela história, se gruda no governo que está de plantão e em troca de apoios, de cargos, de favores, que eu acho que não é o caminho do MDB. Aí fui candidato a vice-presidente do Meirelles. Sim, sim. Por que eu fui candidato a vice-presidente do Meirelles? Eu sabia a dificuldade do Meirelles enfrentar aquela polarização que já havia. Difícil. Muito difícil. E o Meirelles entrou, mas eu pela história do Meirelles, pela bagagem do Meirelles, eu convocado para ser vice, eu digo, a minha luta é por ter candidatura própria. O Meirelles tem uma estrutura que não depende do partido para organizar a campanha eleitoral. Faz todo sentido. Eu digo, sou candidato. E na eleição passada, eu fui coordenador do plano de governo da Simone Tebet. Sim. Que eu disse, quando terminou a eleição, que o capital político que a Simone tinha adquirido, capital político incrível, ela terminou em terceiro lugar, numa eleição também que era impossível vencer a polarização, mas ela terminou em terceiro lugar e cresceu. Sim. Só que eu disse ao Baleia Rossi, presidente do partido, que se ele daria para ela estrutura para ela andar pelo Brasil e mostrar um caminho de centro, um caminho fora da polarização. O Baleia garantiu que conseguiria, mas a Simone tomou uma decisão de primeiro, subir no palanque no segundo turno, que poderia até ela ter dito votado, mas a forma como ela subiu no palanque, depois ela assume um cargo no governo federal. E, no meu modo de ver, é uma pena porque eu tenho um carinho muito grande pela Simone, mas ela comprometeu o capital político que ela tinha conquistado. Concordo. Eu acho que talvez por um interesse mais específico naquele momento para ela, e foi bom para ela, Sim, né? Mas para o partido, eu acho que... Não, mas não só para o partido, porque, na verdade, a Simone hoje seria candidata natural Sem dúvida. à presidência da República com todo o capital que ela tinha conquistado. Mas no momento que ela teve esse processo de vinculação, claro que dentro do grau de... O MDB é um MDB que no Norte e no Nordeste tem uma força, uma aproximação muito grande com o Partido Federal. Sim, com o PT. Sem dúvida. No Sul, o MDB tem uma aproximação maior com a direita. Então, tem uma distância do PT. Uma distância do PT. No Centro-Oeste também, que é o local de nascimento da nossa ministra Simone. Exatamente. Então, claro que esta situação, quando ela assume esta posição, ela praticamente afasta dela um grupo de... Então, é uma pena, porque ela seria hoje, no meu modo de ver, candidatíssima sem dúvida. E com grande possibilidade. Nova era do MDB, sem dúvida. Sem dúvida. Que eu sempre, a partir do momento que eu deixei o governo, tenho uma dificuldade enorme de avaliar quem me sucedeu. Né? Porque eu acho que... Acho que é uma questão até ética, né, governador? Eu acho que é ética. Até quem foi governador, ele tem que se colocar à disposição. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, quando ele ganhou a eleição, logo em seguida, eu tive um encontro com ele, me coloquei à inteira disposição para tudo que ele precisasse. O governador Tarso Genro, lá atrás, que era do PT, me convidou para ser do Conselho Político. Ele criou um Conselho Político, me convidou para ser do Conselho Político. Estava lá nas reuniões do Conselho que ele criou, eu estava lá para ajudar, para dar minha opinião e tal. Então, eu acho que quando tu é convidado para opinar, tu opina. Porque eu vejo que o governador Eduardo Leite é um governador muito articulado,
muito competente na questão da bagagem, do conhecimento, Técnico. mas ele tem uma situação que a gente não pode desconsiderar. Tá? O governador Eduardo Leite não pagou a dívida da União durante todo o seu período de governo. Quando ia começar a pagar agora, teve a enchente. O azar e a sorte. Teve a enchente, ele parou de pagar e o dinheiro dos recursos vão para esse fundo de reconstrução. Então, claro que isto ajuda muito. Por exemplo, quando tu olha lá atrás, tu pensar que lá atrás tu tinha espaço para privatizações, quer dizer, tu não tinha, praticamente era tabu. No Rio Grande do Sul era tão tabu que no governo Olívio foi colocado dentro da Constituição de que para fazer alguma privatização tinha que fazer um plebiscito. Estava na Constituição estadual. Tá? Então, hoje, por exemplo, a sociedade é favorável a privatizações. A sociedade é favorável à parceria público-privada. A sociedade é favorável a concessões. Claro que olhando bem a modelagem das concessões. Sim, claro. Então, hoje o governador Eduardo Leite, ele tem algo que o ajuda, que é o fundo de reconstrução, resultado da dívida enchente, que não está pagando para a União. Tá? E ele tem esses recursos, fruto das privatizações, que é a Corsã, a CE e a Sulgás, tá? Que lhe ajudam muito. Tá? Agora, sempre eu acredito que, e eu espero que o atual governo, que tem o vice-governador Gabriel, meu companheiro de partido, tá? Eu espero que o governo deixe para quem vai assumir lá adiante um pedaço desses recursos como um fundo de reserva, um fundo para emergências, tu entende? Porque o Rio Grande do Sul lá atrás já teve no governo Brito, tá? O início do processo de privatizações, que depois foi paralisado, tá? Mas também não houve, e naquele momento... o senhor pegou um estado sem dinheiro, né? Mas nem uma reserva, não. O senhor sabe exatamente qual que é a dificuldade de isso acontecer, então, né? o governador Eduardo Leite, ele tem, primeiro, esta capacidade de trabalho, capacidade de articulação, tá? E ele tem, no meu modo de ver, algo que o favorece nesse momento, que é o fato de ter facilidade. Pega o Tarcísio, o governador de São Paulo. Olha a quantidade de privatizações que o governador Tarcísio já encaminhou. Tá? Em pouco tempo. Olha a quantidade de privatizações que ele já encaminhou. Mas por quê? Porque hoje a sociedade está mais receptiva para o Estado deixar aquilo que efetivamente tu pode entregar para a iniciativa privada. O gaúcho, apesar dele ser mais tradicional, ele já entendeu que as privatizações elas são favoráveis. E as parcerias público-privadas e as concessões. Quer dizer, geram eficiência, né, para a máquina estatal. Com certeza. Agora, eu trazendo isso para uma realidade, governador, das empresas, é como nós pegamos, por exemplo, a Ubra, né? Ela estava sem dinheiro, né? E não tinha esse fundo de reserva, não tínhamos vamos dizer, esse backup lateral para que a gente pudesse fazer algum tipo de movimento de investimento, porque o grande erro de um turnaround, o grande erro, né, é o empresário ele só olhar para custo. E eu acho que o grande erro também de um governo, e aí já no ponto de vista de um empresário, é o governo só cortar custo, né? Ou só cobrar imposto, ou só aumentar imposto. Eu enxergo que os governos eles precisam saber trabalhar melhor. A receita e a despesa. Exatamente. Então, assim, ele tem que ter uma equipe pronta para trabalhar as receitas, né? Porque a potencialização de geração de receita, primeiro que ela é um mar infinito de oportunidades que o governo tem. É óbvio que você esbarra em limites legais, né? Não é de acordo, não é como uma empresa, onde a gente tem uma liberalidade muito maior. Mas o senhor tem toda a razão. Acho que nós temos que começar a nos preocupar, e os governantes daqui em diante, e deveria ser assim sempre e deveria ser assim daqui para frente. Porque, Carlos, tu observa o seguinte, tu dirigindo uma universidade como a Ubra, que tem esse espetacular campus aqui, mas com todos os campos espalhados... E uma cultura, né, governador, estatal. Né? Porque ela vem de uma associação sem fins lucrativos. Né? Que muda tudo. Muda tudo. Quer dizer, aquilo que tu disseste, tu tem que dar o exemplo. Eu, para minha equipe, eu dizia o seguinte, nós podemos ser criticados
tá? Por não ter atendido esta ou aquela reivindicação, mas não por ter utilizado um recurso de uma forma equivocada, errada. E isso era cada reunião do secretariado e eu dava o exemplo. Tá? Eu cuidado no custo. Por exemplo, eu não morei no Palácio Piratini, tá? Não morei no Palácio Piratini porque a ala residencial não oferecia condições. Precisava de uma reforma muito grande. Uma reforma muito grande, muito sem privacidade. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, que não tem a família, ele fez não na ala residencial, no prédio principal, ele fez um apartamento, tá? Com uma estrutura toda, porque é ele. Agora, eu com a minha esposa, com meus 2 filhos, era muito complicado. O que eu fiz? Eu fui morar num apartamento, eu tinha um apartamento em Porto Alegre que estava alugado, eu não tinha condições de retirar o inquilino do apartamento quando eu me elegi, eu aluguei um apartamento e eu paguei durante os 4 anos o aluguel do apartamento. Que eu poderia, com os meus recursos, que eu poderia ter jogado para dizer, olha, eu sou o governador e tal, eu cuidava do detalhe, para dar o exemplo. Então, aquilo que tu disseste, o exemplo é fundamental. Por isso que eu saio do governo, sei um processo no Ministério Público, que eu quero ver pelo Brasil afora quantos governadores conseguiram isso, tá? Então, isso que ando de cabeça erguida pelo Brasil inteiro e pelo Estado, com o carinho que eu recebo, é uma coisa impressionante, e as pessoas perguntam, mas tu tem que voltar. Só que o voltar para o governo, eu acho que já dei minha contribuição, é muito duro, é muito pesado, e depois de deixar algum tempo com as mudanças que ocorreram, acho que não. Dei minha contribuição, deixei minhas marcas, governando com todas as dificuldades, eu posso mostrar tudo aquilo que nós conquistamos naquele período, mas aí, Congresso Nacional. Mas eu já fui deputado federal, tendo sido líder da maior bancada, líder do governo, presidente das principais comissões. Será que vale a pena voltar para o Congresso nesse momento, até com as mudanças que aconteceram? Eu era líder com 12 líderes que organizavam a pauta na mesa da presidência da Câmara. A última vez que eu estive lá, eram 27 líderes. Quer dizer, uma coisa absurda. Tá? Então, a mesa da presidência da Câmara, o presidente com os líderes, só que tinha uma segunda fileira em torno da mesa, é uma mesa grande, com mais líderes. Então, sabe, mudou muito. E eu te diria o seguinte, será que vale a pena tu retomar e tu voltar? O Senado até seria um desafio novo. Tá? Seria um desafio novo, são 81 senadores, são menos bancadas. Menos líderes. Quer dizer, e eu não fui senador, mas isto também... existe uma resistência muito grande da própria família. Eu não preciso mandato para dar minha contribuição. Concordo, tá? Na formação de opinião, já está dada, nas grandes temas nacionais. Dada onde o senhor hoje está ajudando exatamente com todo esse know-how, com toda essa história que o senhor tem e carrega. É uma história diferente, é uma história peculiar. Eu que conheço, olha, eu diria que um volume altíssimo de políticos, mas é o que o senhor falou, sair sem nenhuma mácula é muito difícil, porque o executivo ele traz, sem dúvida, ele carrega uma responsabilidade muito grande. E dizendo isso, para encerrar, governador, eu gostaria de ouvir uma mensagem do senhor para os jovens que nos escutam, que querem ser líderes como o senhor, que querem exercer essa função de líder, seja da parte pública, seja de empresas privadas, seja de grêmios estudantis. O que o senhor pode contribuir para que esses jovens... uma mensagem a esses jovens sobre... qual seria uma mensagem para que eles pudessem entender e compreender ter esse espírito de liderança? Carlos, em primeiro lugar, eu quero te dizer da alegria, mais uma vez, de participar aqui do teu podcast. A alegria é toda minha, toda nossa. E principalmente vendo essa estrutura toda que tu está conseguindo montar, essa recuperação toda da Ubra. Tá? Então, eu fico muito feliz. E quando eu vejo a Ubra, eu vejo a formação de pessoas preparadas para qualquer função.
Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, para entrar na vida pública não é tu pegar e se colocar num partido, pegar uma filiação partidária e ser candidato pouco tempo antes de uma campanha eleitoral, se colocar como candidato. Não, tu tem que te preparar. E a preparação passa pela leitura, a preparação passa pela quantidade de informações que tu recebe e também selecionar aquilo que tu acha que é a boa informação. Tá? Quer dizer, não adianta tu pegar informação por informação. Então, eu acho que esta questão da leitura, da informação, que hoje tu tem esta facilidade através das redes sociais, mas tu tem que garimpar a boa informação, sim. Tá? É a base para que tu possa... na verdade, em qualquer atividade, tu ter uma possibilidade de crescimento na vida pública Concordo. Ou na vida privada. Tá? Então, não é de uma hora para outra que tu consegue avançar na direção de ocupação de um espaço que te dê credibilidade e respeito. Quer dizer, aquilo que tu procuras fazer como dirigente da UBRA, como aquele que está à frente de todo este processo de recuperação, de reconstrução, aquilo que tu disseste, tu tem que dar exemplo. Tá? Quer dizer, quando tu olha aqui e tu vê um estúdio como esse, os estúdios que tem na TV UBRA, os estúdios que tem na rádio UBRA, aquilo que tu me mostraste há pouco sobre os cursos na área de, principalmente na área de comunicação, na área de tecnologia, de administração, as estruturas que tu montaste aqui, tu está dando exemplo do que se pode fazer efetivamente para ter mais gente com capacidade de produção em qualquer setor, na vida pública e na vida privada. Então, primeiro, a informação. Segundo, a leitura. Terceiro, o aprendizado. Não interessa a idade, tu tem que continuar aprendendo sempre. Tu tem que ser um eterno aprendiz, como diz o E hoje, governador, estou aprendendo aqui mais uma. O senhor me mostrou algo que realmente me surpreendeu. O governador ele pega todas as notícias do dia, né, filtra as notícias manualmente, faz um clipping próprio. Né, às 5, 5 e meia da manhã. E depois faz um resumo, né, das notícias do dia. Então, te dizer que, como eu sempre costumo falar, né, a minha vida eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu vivi intensamente com pessoas muito melhores do que eu. Essa é a grande realidade. E é isso que meu pai sempre me ensinou, né? A gente aprender com aqueles que são melhores que nós. E esse é um caso específico. Hoje eu aprendi algo que me surpreendeu pela humildade, porque o senhor, de fato, né, por toda a história que o senhor carrega, por toda a tradição que chega antes, inclusive, da presença física do senhor, chega o vosso nome, chega a vossa história, chega a toda a sua bagagem política e social, porque o senhor, antes de tudo, é um ser humano e na sociedade de um respeito máximo, tanto que não aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo, vem fazendo história em conselhos de federações. A federação mais importante, por exemplo, do Brasil é a Fiesp, então o senhor está lá, participando do conselho. Então, dizer que para nós, para mim, principalmente, é uma honra estar aprendendo algo muito simples, muito formidável, como o senhor vem fazendo. E lhe pedir aqui, generosamente, se o senhor puder me colocar na vossa lista de contatos, seria uma honra. É uma honra para mim, cara. E, governador, dizer que para mim é um privilégio poder ter entrevistado o senhor, contar com a sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado para esses jovens, para as pessoas que nos escutam, porque não é todos os dias que a gente escuta um nível de informação e de colocação de uma figura formidável como o senhor é. Parabéns. Muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, eu que cumprimento o teu trabalho, a tua história e aquilo que tu está realizando para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Quando a gente olha a UBRA, a gente vê a UBRA como essa instituição educacional, esta universidade que já formou tanta gente no Rio Grande do Sul. 500 mil pessoas. 500 mil, e vai formar outras milhares agora para frente. Mas quando a gente vê a UBRA, que os gaúchos que desbravaram o Brasil, Exato. o Mato Grosso do Sul, a quantidade de gaúchos que tem lá, e às vezes as pessoas não sabem, Carlos, só para a gente concluir, mas vem cá, por que os gaúchos foram para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, estão hoje na Bahia, produzindo?
a gente tem que lembrar que a fronteira agrícola do Rio Grande do Sul se esgotou. Exatamente. E a fronteira agrícola no centro-oeste é uma fronteira agrícola ainda sendo Quase que desbravada. infinita, No né? norte e nordeste, a mesma coisa. Então, essa ida dos gaúchos, mas fez com que a Ubra hoje tenha essa presença nacional. Quer Perfeito. dizer, com essa quantidade de campos que a Ubra tem. Então, parabéns, porque não deve Obrigado. ser fácil tu Obrigado. gerir isto tudo e tu recuperar uma credibilidade que é fundamental para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, tá? Numa Obrigado, instituição que ela tem que receber todo o apoio. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, governador. Muito obrigado. Uma boa tarde. Tá?